Meu ex-marido havia falecido, e a nova esposa dele não se deu ao trabalho de me convidar para o funeral. Ela ligou para pedir minha filha de 6 anos emprestada. Zoe deveria velar o pai durante a noite, disse Melanie, como se estivesse pedindo um arranjo floral e não uma criança. Se a própria filha dele não estiver lá, as pessoas vão falar. Meu ex-marido havia falecido e a nova esposa dele não se deu ao trabalho de me convidar para o funeral. Ela ligou para pedir minha filha de 6 anos emprestada. Zoe deveria velar o pai durante a noite, disse Melanie, como se estivesse pedindo um arranjo floral e não uma criança. Se a própria filha dele não estiver lá, as pessoas vão falar. Eu estava a 3 estados de distância em uma viagem de negócios, já tentando conseguir um voo mais cedo para voltar para casa. O funeral não seria até a manhã seguinte. Claire, a irmã do meu ex-marido, prometeu que ficaria ao lado de Zoe a noite toda. Claire conhecia minha filha desde que ela nasceu, não bebia, não fumava. Ela me enviou uma foto às 21h30. Zoe na capela, abraçando o coelho de pelúcia que levava sempre que tinha medo. Assim, quando o relógio inteligente da minha filha vibrou às 2h07, pensei que ela estivesse ligando porque sentia minha falta. Então a ouvi sussurrar. Mamãe, está frio. O som vinha entrecortado pela estática. Sentei-me na cama do hotel antes mesmo de abrir os olhos por completo. Zoe, querida, onde você está? Houve um leve rangido, como se a manga dela se arrastasse contra metal. Há módulos, sussurrou. Módulos grandes e prateados. Acho que há pessoas descansando lá dentro. Por um segundo, minha mente se recusou a entender as palavras e então ela disse. A porta não abre. Eu já estava fora da cama, procurando meus sapatos às cegas com uma mão e apertando o telefone com a outra, com tanta força que meu polegar errava a tela 2 vezes. A funerária Southside tinha 2 edifícios. A capela principal, onde as famílias choravam sob luzes quentes, e o edifício B, onde descansavam todos aqueles que esperavam a despedida final. Minha filha não estava na capela. Ela estava na sala de descanso frio. Escute-me, eu disse, forçando minha voz para que não tremesse. Vá até a porta, afaste-se dos módulos, continue movendo os pés. Você consegue contar para mim? Tenho medo. Eu sei. Conte mesmo assim. A mamãe está a caminho. Ela começou suavemente. 1, 2, 3. Liguei para Claire primeiro. O telefone tocou durante tanto tempo que quase o atirei contra a parede. Quando ela finalmente atendeu, sua voz estava pastosa e arrastada. Grace, murmurou. Melanie disse que levou Zoe de volta para a capela. Não creio. Não me sinto bem. Claire, Zoe está trancada no edifício B. Os lençóis farfalharam. Um copo tombou. E então a respiração de Claire afundou em um sono profundo e muito pesado. Claire nunca bebia em funerais. Claire não bebia de jeito nenhum. Fosse o que quer que tivesse acontecido, não tinha sido um acidente. Liguei para Melanie. Ela atendeu no segundo toque. Ao fundo, ouviam-se as risadas gravadas de um programa de televisão. Grace, disse docemente, você deveria estar dormindo. Abra a porta da sala de descanso frio. As risadas gravadas continuaram. Melanie, não. Zoe me ligou. Ela está trancada no edifício B. Houve um trecho de silêncio, longo o suficiente para me dizer que ela já sabia. Então Melanie suspirou. Essa menina sempre foi muito dramática. Minha mão se apertou ao redor do telefone. Ela tem 6 anos. E é velha o suficiente para aprender o que é respeito. O pai dela já não está aqui. Sentar-se com ele por uma noite não vai lhe fazer mal. Faz um pouco de frio lá dentro, mas os que descansam não fazem mal, Grace. A calma na voz dela fez algo pior do que gritos teriam conseguido. Ela me disse que não estava com raiva. Estava confortável. Abra a porta, eu disse. Não vou dirigir todo o caminho de volta porque sua filha quer chamar atenção. Se você está tão preocupada, venha buscá-la você mesma. E desligou. Liguei para o 191 enquanto vestia a blusa do dia anterior. Dei o endereço. Edifício B, sala de frio, menina de 6 anos, vestido fino, porta bloqueada. O operador enviou unidades, mas a patrulha mais próxima estava do outro lado do condado. 30 minutos. Zoe não tinha 30 minutos a perder. Abri todos os aplicativos de companhias aéreas que tinha, sem assentos, nenhum voo cedo. O primeiro avião para casa pousaria apenas depois do amanhecer. Então o relógio de Zoe se conectou de novo. Ela já não estava contando. Mamãe, meus pés doem, sussurrou. Perdi meus sapatos. Quero dormir. Parei de me mover. Dormir era a palavra da qual eu tinha medo. Não durma, eu disse. Levante-se. Chute o chão. Faça barulho.
Minhas pernas não me obedecem! Liguei para Tara, minha amiga da faculdade, porque ela morava a 20 minutos de Southside. Ela atendeu meio dormindo. Eu disse uma única frase, e ela despertou por completo. Me envie a localização, disse Tara. Estou saindo para aí agora mesmo. Enquanto ela dirigia, reservei o primeiro voo fretado de emergência particular que consegui encontrar. $4.000 por um pequeno avião a hélice que podia decolar em menos de 1 hora. Paguei antes de me permitir pensar nisso. Às 2 horas e 41 minutos, o relógio de Zoe enviou seu primeiro alerta de saúde. Temperatura corporal: 95,7 graus Fahrenheit, cerca de 35,4 graus Celsius. Fiquei olhando para o número até ele ficar borrado. Então as autoridades ligaram da funerária. Senhora Evans, disse um oficial, estamos na capela agora. Há uma menina aqui com a senhora Melanie Evans. Ela veste um casaco acolchoado rosa e diz que está acompanhando seu pai. O casaco acolchoado rosa. Eu havia comprado aquele casaco para Zoe na semana anterior. Pergunte o nome dela, exigi. O oficial hesitou. Senhora, pergunte o nome da menina. Houve vozes abafadas. Então a voz de uma garotinha ressoou através do telefone, brilhante e clara. Lexi! Todo o meu corpo paralisou. Lexi era a filha de Melanie. Essa não é a Zoe, eu disse. Essa é a filha da Melanie. Ela está usando o casaco da minha filha. A voz de Melanie se elevou ao fundo, tremendo nos momentos exatos. Oficial, Zoe é o segundo nome dela. Grace tem estado instável desde o divórcio. Meu marido nem sequer foi enterrado e ela está usando isso para me irritar. O oficial voltou à linha falando mais baixo. Senhora Evans, estamos tentando esclarecer isso. Não esclareçam isso na capela, eu disse. Vá para o edifício B. Encoste o ouvido na porta da sala de frio. Melanie começou a chorar alto o suficiente para que todos ouvissem. A ligação terminou com o oficial prometendo que um supervisor estava a caminho. 1 minuto depois, Melanie me enviou uma foto por mensagem. Lexi estava sentada em um sofá de veludo na capela quente, usando o casaco rosa de Zoe, comendo de uma tigela de doces. As bochechas dela estavam rosadas, e os pés enfiados debaixo de um cobertor. O texto dizia: Lexi está fazendo um ótimo trabalho montando guarda. Quente, cheia e a salvo. Eu não gritei. O som que emitia era agudo e fino demais para ser chamado assim. Tara ligou bem quando eu chegava ao terminal de voos fretados. Estou aqui, disse ela sem fôlego. A porta principal está trancada. A segurança não me deixa entrar. Muro leste, eu disse. Há árvores perto da parte baixa. Escale. Ela não discutiu. Ouvi o ranger do metal, tecido se rasgando e, em seguida, um baque surdo que a fez ofegar. Já passei, disse ela, correndo em direção ao edifício B. O vento batia no microfone do telefone, sua respiração ficou agitada e, então, parou. Grace, sussurrou. Há um cadeado do lado de fora. Encoste o seu ouvido na porta. O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas pareceu mais longo do que todo o meu voo de volta. Então Tara disse. Eu a ouço. Meus joelhos quase falharam. Ela está chorando, disse Tara com a voz embargada. É fraco, mas ela está lá dentro. Quebre o cadeado. Ouvi um tijolo bater no aço. 1, 2, 3 vezes. O som era enorme, mas inútil. Não quebra! Ofegou Tara. Machuquei minha mão. O cadeado nem sequer amassou. Antes que eu pudesse responder, alguns homens gritaram ao fundo. A voz de Melanie cortou através deles. Essa mulher está invadindo propriedade privada. Tirem-na daqui. Tara gritou que havia uma criança lá dentro, alguém reclamou, o telefone se encheu de ruídos muito confusos e, em seguida, silêncio. Às 3 horas e 26 minutos, o relógio de Zoe ligou de novo. Por um momento, houve apenas respiração. Lenta, arrastada, muito espaçada. Zoe, mamãe? Papai está aqui, sussurrou. Meus dedos ficaram dormentes ao redor do telefone. O pai dela havia falecido 3 dias antes. Ele está me dizendo para dormir. Não! Eu disse muito bruscamente. Não, bebê, olhe para a porta, escute-me. Não a ele. Estou cansada. Eu sei. Me fale sobre o coelhinho que você queria, o branco que canta. Sua resposta saiu como um suspiro. Não consigo mover a boca. O alerta de saúde seguinte piscou na minha tela. Temperatura corporal: 94,6 graus Fahrenheit, cerca de 34,7 graus Celsius. O piloto me chamou para embarcar. Liguei para o meu irmão, Jack, antes que a porta da cabine se fechasse. Funerária Southside, eu disse a ele. Edifício B. Espere-me no terminal privado quando eu pousar. Jack não perguntou por quê.
Já estou dirigindo. O avião se elevou em direção a um céu negro, e o meu sinal desapareceu. Durante a hora seguinte, não soube de nada. Nem a voz de Zoe, nem alertas de temperatura, nem notícias de Tara. Apenas o pequeno avião tremendo na escuridão e o meu telefone inativo no meu colo. Quando pousamos às 5h28, as notificações me inundaram antes que as rodas parassem de se mover. 12 chamadas perdidas de Tara. 3 notas de voz. A primeira. A polícia voltou. Melanie tinha Lexi na capela outra vez. Disse a eles que você está inventando coisas. A segunda. Eu implorei para revistarem o edifício B. O cunhado dela me empurrou bruscamente. A terceira era quase puro choro. Grace, eu ouvi a Zoe. Eu juro que a ouvi. Sinto muito. Não me deixaram voltar a entrar. Então eu vi o último alerta do relógio da Zoe, enviado 40 minutos antes. Temperatura corporal. 93,2 graus Fahrenheit, cerca de 34 graus Celsius. Frequência cardíaca, 48 batimentos por minuto. A caminhonete de Jack estava esperando do lado de fora do portão. Entrei antes que ele parasse completamente. Dirija, eu disse, e ele o fez. Às 6h05, os portões de ferro da funerária Southside apareceram através da neblina da manhã, fechados com correntes. Jack não freou a caminhonete. Ele atingiu os portões com força suficiente para arrancar um lado de suas dobradiças. Quando chegamos ao edifício B, Melanie já estava lá com 2 homens e o zelador da funerária. Seu vestido matinal era impecável, seus olhos estavam secos. Você está cega? Esbravejou. Eu chamei as autoridades. Você vai ver problemas. Olhei além dela para a porta de metal. Minha filha estava atrás dela. Jack se moveu primeiro. Quando o cunhado de Melanie se interpôs em nosso caminho, Jack o agarrou pelos ombros e o afastou com firmeza, empurrando-o para a beira do caminho para que passássemos livremente. Eu peguei o alicate de corte de aço de emergência da vitrine da parede. O esforço arranhou a palma da minha mão, mas naquele momento, esse incômodo pertencia a outro lugar. A primeira corrente cedeu, depois o segundo cadeado, e depois o painel do teclado, depois que Jack o atacou com o alicate de aço, até que faíscas saltassem pelo concreto. Melanie gritava às nossas costas sobre processos, problemas, danos, testemunhas. Eu não ouvi nada disso. A porta da câmara frigorífica estava trancada com uma barra pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Tara tinha razão. Alguém não tinha simplesmente esquecido Zoe lá dentro. Alguém a trancou de propósito. Jack enfiou o alicate de aço debaixo da barra de ferro enquanto eu puxava, até que as palmas das minhas mãos doeram profundamente. A barra finalmente saltou, libertando-se com um som que ecoou por todo o corredor. Girei a maçaneta circular uma vez, 2 vezes. O selo se abriu com um chiado, e um ar muito gelado nos envolveu. Fileiras de módulos de aço inoxidável contornavam as paredes, alguns não totalmente fechados. As luzes de emergência banhavam tudo de verde. No início, eu não a vi. Então, distingui a bainha do seu vestido amarelo fino atrás da última fila de contêineres. Zoe estava encolhida sobre o concreto, descalça, com uma mão enfiada debaixo da bochecha, como se tivesse apenas adormecido profundamente. A tela do seu relógio inteligente ainda brilhava no escuro. 93,2 graus Fahrenheit. 48 batimentos por minuto. Ela não se movia. Ajoelhei-me sobre o concreto e a tomei em meus braços. Antes que meu cérebro pudesse registrar o peso do seu corpo, ela estava fria. Não fria como quando sai da água da piscina, nem fria como quando adormece sem cobertor. Fria como metal, fria como o chão debaixo dela. Seus lábios tinham um tom azul acinzentado nos cantos que eu não queria nomear. Então, eu não nomeei. Zoe não saiu da minha boca como uma palavra. Saiu como algo que se rompe. Jack acendeu a lanterna do telefone e a direcionou para o rosto dela. Seus olhos estavam fechados, seus cílios colados pelo frio. A linha da sua boca não era a de uma criança dormindo. Era a de alguém que já havia parado de lutar. Inclinei-me sobre o rosto dela. 1 segundo, 2, 3. O ar saía, fraco, pouco, mas saía. Ela está respirando! Minha voz soou estranha até para mim. Ela está respirando, Jack! Jack já estava com o telefone no ouvido. Ambulância. Funerária Southside. Edifício dos fundos. Hipotermia grave. Menina de 6 anos. Inconsciente. Ele fez uma pausa. Sim, inconsciente. Outra pausa mais longa. Não, espero que venham agora. Tirei meu casaco de um puxão e o enrolei ao redor de Zoe.
Depois me inclinei sobre ela com o meu corpo, como se pudesse transferir calor por osmose. Seus dedos eram pequenos e rígidos sob os meus. Eu o segurei da mesma forma que fazia quando atravessávamos a rua, quando ela tinha medo de trovões, quando queria que eu lhe lesse uma história. E já era tarde demais para histórias. Atrás de mim, Melanie continuava falando. Sua voz havia mudado de tom. Ela já não gritava ordens, mas fiava uma nova história, uma que soava mais suave e mais crível a cada frase. Foi um terrível mal-entendido. Eu pensei que Claire a tivesse levado de volta. Ninguém sabia que a menina tinha entrado lá. A porta se fecha sozinha. É um mecanismo automático. Ouvi tudo isso sem me virar. Ouvi também o momento exato em que chegou o primeiro patrulheiro. O som das botas sobre o asfalto quebrado. A voz do oficial perguntando o que havia acontecido. E então a resposta de Melanie, limpa e ordenada, como se tivesse ensaiado aquilo. Porque provavelmente tinha mesmo. Há uma menina com hipotermia no chão, disse Jack com uma calma que eu não tinha. Isso é o que aconteceu. Os paramédicos chegaram 4 minutos depois. Eu os contei. Os 4 minutos mais longos da minha vida inteira. Eles me afastaram gentilmente, e eu soltei Zoe, porque não tinha outra escolha. Então fiquei de pé, observando-os colocarem uma manta térmica nela, como mediam seus sinais, como um deles dizia números em voz baixa que eu memorizava sem entender totalmente. Temperatura central de 33,1 graus Celsius, disse o paramédico mais jovem. O outro assentiu sem dizer nada, o que me pareceu mais aterrorizante do que qualquer número. A colocaram na maca e eu não larguei sua mão. Do lado de fora, entre a funerária e a ambulância, Melanie dava sua versão para 2 policiais diferentes ao mesmo tempo, virando ligeiramente o corpo para incluir ambos, como alguém que aprendeu que a confiança se constrói olhando as pessoas nos olhos. Ela estava com o cabelo perfeitamente penteado às 6 da manhã, sem um único amassado na roupa. Eu estava usando a blusa do dia anterior, o casaco que havia tirado de Zoe e a palma da mão direita embrulhada no forro do bolso de Jack, que havia se tornado um curativo improvisado. Um dos policiais se aproximou antes que eu entrasse na ambulância. Senhora Evans, vamos precisar do seu depoimento. Eu o darei quando minha filha estiver estável, eu disse. Não antes. Ele abriu a boca, fechou-a e assentiu. Dentro da ambulância, Zoe continuava sem abrir os olhos. Deram-lhe líquidos quentes por via intravenosa. Colocaram mantas de alumínio e pequenos eletrodos em seu peito. A pequena tela do monitor ao lado da cabeça dela mostrava uma linha que subia e descia, subia e descia. Eu não conseguia desviar o olhar daquela linha. O paramédico mais jovem me olhou. É a mãe dela? Sim. Quanto tempo ela esteve na câmara? Desde antes das 2 horas da manhã, olhei para o relógio. Eram 6 horas e 23 minutos. Mais de 4 horas? Ele anotou algo sem me dizer o quê. No hospital, me fizeram esperar em um corredor branco enquanto levavam Zoe para um quarto que eu não podia ver. Jack me trouxe café de uma máquina, e eu o segurei sem beber, porque minhas mãos precisavam segurar alguma coisa. Tara chegou 20 minutos depois, com um corte acima da sobrancelha e lama nos joelhos. Nos abraçamos sem dizer nada, o que foi a atitude mais honesta que qualquer uma de nós duas poderia ter. Às 7 horas e 14 minutos, saiu uma médica. Ela disse que a temperatura central de Zoe havia subido para 35,4 graus Celsius. Disse que ela respondia a estímulos, disse hipotermia moderada a grave, reaquecimento ativo, observação pelas próximas horas. Disse que havíamos chegado a tempo. Repeti isso na minha cabeça. Havíamos chegado a tempo. 4 horas e 22 minutos trancada em uma câmara frigorífica a 40 graus Fahrenheit. Cerca de 4 graus Celsius, descalça, em um vestido fino de velório, com a porta selada por fora por alguém que, depois de desligar o telefone, havia voltado a assistir televisão. Sentei-me no corredor e, pela primeira vez desde as 2 horas e 7 minutos da manhã, não tinha nada urgente para fazer. Não havia número de telefone para discar, não havia voo para reservar, não havia cadeado para quebrar. Apenas o corredor, o café frio e tudo o que havia acontecido começando a pesar. Tara sentou-se ao meu lado. Como está sua mão? Olhei para o forro da jaqueta de Jack, já marrom com sangue seco. Está bem. Ela assentiu. E você? Não respondi de imediato, porque a resposta honesta era complicada e longa, e eu ainda não tinha palavras para organizá-la. O que eu tinha era isto. A imagem de Zoe encolhida no chão frio, com uma mão debaixo da bochecha, me dizendo que o pai estava lá e dizia para ela dormir. E a voz de Melanie ao telefone,
doce e confortável, me dizendo que 4 graus não matavam ninguém. O que eu tinha era a certeza, limpa e fria como o ar daquela câmara, de que aquilo não havia terminado. Melanie tinha sua história. Ela a havia ensaiado bem. Tinha o vestido perfeito e os olhos secos, e 2 policiais a ouvindo às 6 da manhã, enquanto eu estava dentro de uma ambulância sem poder me defender. Mas eu tinha outras coisas. Eu tinha o relógio de Zoe com o registro completo de temperatura e frequência cardíaca desde as 2 horas e 7 minutos da manhã. Eu tinha a gravação da ligação para o centro de emergência, onde descrevia a situação antes que qualquer outra pessoa chegasse. Eu tinha os metadados das ligações para Melanie, para Claire, para a polícia e para o piloto do voo fretado. Eu tinha a foto que Melanie me enviou de Lexi no sofá de veludo com o casaco rosa de Zoe, comendo doces, com a marca de tempo. E eu tinha algo mais. Algo que Melanie não sabia que eu tinha. Eu tinha a voz de Claire me dizendo que não se sentia bem. Claire, que não bebia. Claire, que naquela noite havia caído em um sono pesado e úmido logo depois que alguém lhe garantira que Zoe estava a salvo. Alguém tinha dado a Claire algo para fazê-la dormir. Isso não foi um descuido. Isso não foi um mal-entendido. Aquilo foi uma cadeia de decisões tomadas uma após a outra, cada uma calculada para que a minha filha passasse aquela noite sozinha no frio, enquanto eu estava a 3 estados de distância sem poder fazer nada. A pergunta que me faltava responder era: por quê? E essa resposta, eu intuía, sentada naquele corredor branco com o café frio entre as mãos, iria mudar tudo o que eu achava que sabia sobre o ano que havia se passado desde o divórcio. A enfermeira me deixou entrar às 8 horas e 47 minutos da manhã. Zoe estava acordada. Não totalmente, não com os olhos brilhantes de sempre, mas com aquele tipo de vigília suave que as crianças têm quando o corpo ainda está trabalhando mais do que a mente. Ela tinha um acesso venoso no dorso da mão esquerda, e os cobertores de alumínio haviam sido substituídos por um cobertor grosso de hospital, com pequenos patos estampados, que alguém havia escolhido especificamente para a ala pediátrica. Ela segurava o coelho de pelúcia contra o peito. Não sei como ele havia chegado até ali. Não perguntei. Sentei-me na beira da cama e segurei sua mão livre com cuidado, evitando o acesso. Olá, querida. Olá, mamãe. Sua voz era rouca e pequena. Ela me olhou por um momento, depois olhou para a janela, depois voltou para mim. Estava muito escuro. Eu sei. Contei até 204. Algo em minha garganta se apertou. Isso é contar muito. Esqueci alguns números, mas os inventei. Ela fez uma pausa. Isso está bem? Está perfeito, eu disse. Você contou exatamente certo. Ela adormeceu 10 minutos depois, com a mão ainda dentro da minha. Eu não me movi. Jack me encontrou assim às 9 horas e 30 minutos. Ele se encostou no batente da porta com os braços cruzados e me olhou com aquela expressão que ele tem desde criança, a que significa que ele tem algo a dizer e está esperando o momento certo. Esperei. Falei com um advogado, disse ele finalmente em voz baixa. Tim Reeves. Lembra dele? Ele foi para a escola com a gente. Agora ele pega casos criminais. Criminais! O que fizeram com a Zoe tem nome, Grace. Vários nomes. Ele fez uma pausa. Mas o Tim diz que precisamos agir rápido. Melanie já apresentou uma queixa contra você por danos à propriedade. Os portões da funerária, o teclado. Ela está tentando fazer com que a narrativa seja dela antes que você possa construir a sua. Olhei para a Zoe dormindo. O que o Tim precisa? Tudo o que você tiver. O registro do relógio, as ligações, as mensagens, a foto que a Melanie te mandou. Já copiei tudo na nuvem antes de pousar. Eu tinha feito isso no avião, no escuro. Enquanto eu não sabia de nada, havia sido a única coisa que eu podia fazer, então a fiz direito. Jack assentiu devagar, como se isso não o surpreendesse, mas o aliviasse. Há algo mais, disse ele. Claire está na emergência. Eu me virei para olhá-lo. A encontraram esta manhã na capela, ainda dormindo. Estava lá desde a noite anterior. Ele baixou a voz um pouco mais. Fizeram um exame de sangue de rotina nela. Tim tem um contato no hospital, Grace. Ele fez uma pausa longa. Ela tinha zopiclona no sistema. O dobro de uma dose para adultos. O corredor lá fora estava em silêncio. Alguém empurrava um carrinho de medicamentos com uma roda que rangia. Contei os rangidos sem querer. Zopiclona. Pílulas para dormir, incolores, insípidas, fáceis de dissolver em uma bebida. O tipo de coisa que uma pessoa compra com receita própria, ou com a receita de um marido médico. O tipo de coisa que desaparece do sistema em 12 horas. E ninguém pensa em procurar. Alguém havia pensado em procurar. Quem pediu o exame? Perguntei. O médico da emergência disse que a família solicitou. Jack sustentou o meu olhar. Fui eu, Grace.
Liguei antes da ambulância da Zoe chegar. Disse ao médico que Claire não bebia e que precisava de um perfil toxicológico completo. Olhei para ele por um momento. Meu irmão que dirigia sem perguntar por quê, que quebrava cadeados sem hesitar, que ligava para advogados e médicos enquanto eu segurava a mão da minha filha. Obrigada, eu disse. Ele encolheu os ombros. Para isso que estou aqui. Tara chegou ao hospital pouco depois do meio-dia, com uma sacola de roupas limpas para mim e outra de comida que eu não havia pedido, mas precisava. Enquanto Zoe dormia, nós duas nos sentamos na pequena sala de espera do corredor, e Tara colocou sobre a mesinha tudo o que havia reunido desde a manhã. Ela havia gravado áudio desde que chegou à funerária. Não vídeo, porque seu telefone estava no bolso, mas áudio. 38 minutos de conversas, empurrões, ordens e a voz de Melanie construindo sua história para os policiais que chegaram. Tara me passou os fones de ouvido e eu ouvi por 2 minutos antes de tirá-los. Sabe o que mais me chama a atenção? Eu disse. Tara esperou. Em nenhum momento ela perguntou se Zoe estava bem. Tara abriu a boca, fechou-a. Você tem razão, disse devagar. Em todo esse tempo, ela nunca perguntou. Isso era o que eu vinha organizando desde o corredor do hospital, desde o avião, desde o momento em que Melanie desligou o telefone com o som da televisão ao fundo. Uma pessoa que acha que cometeu um erro pergunta se a criança está bem. Uma pessoa que sabe exatamente o que fez constrói uma história e se certifica de que ela chegue aos ouvidos corretos antes da verdade. Melanie não havia perguntado nenhuma vez. Ao meio-dia, enquanto Zoe comia gelatina verde com uma colher de plástico e assistia a desenhos animados na pequena tela da parede, eu estava na lanchonete do hospital reunida com Tim Reeves pela primeira vez em 15 anos. Tim era mais magro do que eu me lembrava, e tinha o jeito tranquilo dos advogados que já viram o suficiente para não se alterarem com nada. Ele me escutou por 40 minutos sem me interromper, fazendo anotações em um caderno de papel, não no telefone. Quando terminei, ele fechou o caderno. O problema que você tem, disse ele, é que Melanie agiu primeiro. Ela tem uma queixa formal contra você por invasão de propriedade e danos à propriedade. Isso dá a ela uma posição de vítima perante qualquer investigação inicial. Ele fez uma pausa. Mas o problema que ela tem é que a ciência não mente, e ela ainda não sabe disso. E o relógio, os exames da Claire, o registro das suas ligações e, sobretudo, a foto que ela te mandou. Ele bateu no caderno com o dedo. Essa foto tem metadados. Hora, localização, dispositivo. Se ela mandou da funerária enquanto Zoe estava na câmara e a filha dela estava usando o casaco da Zoe, ele deixou a frase inacabada de propósito. Ela sabia onde Zoe estava quando mandou essa foto, eu disse. Exato. Tim me olhou. Você tem o casaco? Jack o tinha. Ele o havia recolhido quando a polícia nos pediu para sair do local. Estava na sacola de roupas que Tara havia me trazido, dobrado no fundo de tudo. O casaco rosa de Zoe ainda cheirando a colônia de Lexi. Posso perguntar algo? Eu disse. Tim assentiu. O dinheiro do seguro de vida de Daniel. Quando é pago? Tim ficou quieto por um momento. Você é beneficiária? Zoe é. Daniel a colocou quando nasceu. Nunca mudou depois do divórcio. Fiz uma pausa. Sempre soube disso, mas nunca pensei nisso até esta manhã. Tim abriu o caderno outra vez. Você sabe o valor? $800.000. A caneta parou sobre o papel. Tim levantou o olhar para mim. E Zoe tem 6 anos, eu disse. Seria administrado pelo tutor legal até ela completar 18. Quem é o tutor designado no testamento? Não sei ainda. Olhei para o café que não havia tocado. Mas sei que Daniel atualizou o testamento 3 meses antes de morrer. E sei que Melanie tem um advogado de família que já apresentou papéis na semana passada. Tim não disse nada por vários segundos. Depois fechou o caderno com cuidado, alinhou-o com a borda da mesa e me olhou de uma maneira que eu não via desde que entrei naquela lanchonete. Grace, ele disse. Preciso que você me conte tudo desde o começo, desde o divórcio. E foi isso que eu fiz. O que tínhamos pensado ser uma noite de crueldade calculada começava a tomar a forma de algo construído com mais tempo e mais paciência. Melanie não havia improvisado. Ela havia esperado o momento em que eu estaria longe, em que Claire estaria neutralizada, em que não haveria testemunhas no edifício B, em que a história que ela contasse seria a primeira a ser ouvida pela polícia. Ela só havia falhado em uma coisa. Zoe tinha um relógio inteligente. E esse relógio tinha o meu número. Enquanto eu contava tudo para Tim, pensei nisso. No quão fina havia sido a linha em que 4 horas e 22 minutos a mais, e não haveria nada para contar. E em que Melanie sabia disso. Ela havia calculado.
O que ela não havia calculado era que eu quebraria as portas da sua história, da mesma forma que Jack quebrou as da funerária. Peça por peça, sem pressa, sem barulho, mas contudo. Tim apresentou os primeiros documentos no dia seguinte, antes do meio-dia. Não uma ação judicial ainda não. Primeiro, um pedido de preservação de evidências direcionado à funerária Southside. Todos os registros de acesso ao edifício B, o sistema de câmeras internas, o livro de entradas da noite anterior. Tim sabia que as funerárias apagavam os registros de segurança em ciclos de 72 horas. Faltavam menos de 24. O advogado de Melanie respondeu em 2 horas. Rápido demais para alguém que não estava esperando. Tim me ligou enquanto eu estava sentada ao lado da cama de Zoe, que já estava recuperada o suficiente para brigar comigo pelos canais de televisão. O advogado dela diz que as câmeras do edifício B estão sem funcionar há 3 semanas, me disse. Falha técnica. Que conveniente. Sim. Ele fez uma pausa. Mas o sistema de acesso com cartão funciona. Eles têm que registrar quem entra e quem sai, por causa do seguro. Pedi esse registro também. Outra pausa mais curta. O advogado da Melanie demorou 40 minutos para responder essa parte e, quando respondeu, disse que precisavam consultar o proprietário da funerária antes de liberar informações internas. Tim falou com calma. O proprietário da funerária Southside é primo da Melanie. Fiquei olhando Zoe discutir com o controle remoto. Quanto tempo isso nos dá? Perguntei. O juiz assinou esta manhã. Eles têm até às 5 da tarde para entregar o registro ou estarão em desacato. Uma pausa. Eles vão entregar. Não vão querer somar isso a tudo o mais. Entregaram o registro às 16 horas e 53 minutos. Tim me ligou às 18 horas e 11 minutos. Sua voz não havia mudado de tom em 2 dias, mas desta vez ele falou mais devagar, como alguém que quer se certificar de que cada palavra chegue completa. O registro de acesso mostra 4 entradas no edifício B depois das 10 da noite. A primeira é de Claire, às 22 horas e 14 minutos, quando ela levou Zoe. Tim fez uma pausa. As outras 3 são de Melanie. Eu esperei. Às 23 horas e 2 minutos, às 23 horas e 47 minutos e às 0 hora e 38 minutos. Tim deixou o silêncio fazer o seu trabalho. A última saída registrada do edifício B é de Melanie, às 0 hora e 51 minutos. Depois disso, ninguém entra nem sai até a chegada dos paramédicos. Fechei os olhos por um momento. 3 visitas entre a meia-noite e a 1 da manhã, enquanto eu estava no ar sem sinal, e Claire dormia com zopiclona no sangue, e Tara tentava escalar um muro com as mãos. 3 visitas ao edifício onde estava a minha filha, e depois da terceira, a porta foi selada por fora com uma barra. Isso é o suficiente? Perguntei. É o suficiente para a promotoria começar a fazer perguntas, disse Tim. Não é o suficiente para tudo o que queremos. Ainda precisamos do testamento de Daniel. O testamento chegou naquela mesma noite, através do advogado de família de Daniel, um homem mais velho chamado Garrison, que havia lidado com a papelada do divórcio e que, segundo Tim, tinha 30 anos de prática e nenhum interesse em se ver envolvido no que isso estava se tornando. Garrison enviou os documentos sem que ninguém precisasse pedir 2 vezes. Daniel havia atualizado o testamento há 4 meses. Zoe continuava sendo a beneficiária do seguro, mas o tutor designado para administrar os fundos até sua maioridade já não era eu. Era Melanie. Eu o li 2 vezes, depois o passei para Tim sem dizer nada. Ele leu, assentiu devagar e disse: Quando foi a última vez que Daniel e você conversaram sobre a Zoe? 3 semanas antes de ele morrer. Estávamos ajustando o calendário de visitas. Fiz uma pausa. Sim, estávamos bem. No sentido em que 2 pessoas divorciadas podem estar. Ele mencionou o testamento? Não. Você não achou que havia algo diferente nele? Pensei naquela ligação. Daniel ao telefone, falando de datas e horários da escola, com aquela voz um pouco cansada que ele tinha nos últimos meses. Nada dramático. Nada que eu tivesse notado. Ele parecia cansado, eu disse. Mas estava assim há meses. Tim anotou algo. Vou precisar dos prontuários médicos dele do último ano. Não perguntei para quê. Eu já sabia. No 3º dia, Zoe recebeu alta. Saímos do hospital com uma sacola de remédios, instruções de acompanhamento e o coelho de pelúcia enfiado debaixo do braço dela. Enquanto esperávamos o carro de Jack na entrada, Zoe me olhou com aquela expressão que as crianças têm quando estão processando algo grande demais para suas palavras. Mamãe, disse ela, a Melanie vai estar no funeral do papai? Sim, querida, e eu tenho que ir. Ajoelhei-me na frente dela na calçada. Você não tem que fazer nada que não queira. Ela considerou isso. Eu quero ir, disse finalmente, mas quero que você esteja lá. Eu vou estar.
Ela assentiu, satisfeita, e entrou no carro quando Jack abriu a porta. Fiquei mais um segundo na calçada, com o sol da manhã e o barulho do trânsito. E pensei em Melanie escolhendo aquele vestido perfeito, preparando aquela história, calculando tempos, registros e seguro de vida, enquanto o marido ainda estava quente em uma gaveta de aço. Pensei na minha filha contando até 204 na escuridão, e pensei em Tim, que naquela mesma tarde tinha uma reunião com a promotora do condado. Melanie vinha construindo sua versão há meses, tijolo por tijolo, decisão por decisão, com a paciência de alguém que acredita que ninguém está olhando. Mas os registros de acesso não mentem. Os exames toxicológicos não mentem. Os metadados de uma foto enviada a 1h23 da madrugada não mentem. E um relógio inteligente no pulso de uma criança de 6 anos também não mente. A reunião de Tim com a promotora durou 2 horas e 20 minutos. Ele me ligou ao sair. Não disse muito, apenas isto. Amanhã vão intimar Melanie. Melanie chegou à intimação com seu advogado e um vestido cor de creme. Eu soube disso porque Tim me ligou do lado de fora do prédio da promotoria, às 9h07 da manhã, enquanto Zoe comia cereais no café da manhã na casa de Jack, e eu tomava café de pé na cozinha sem conseguir me sentar. Ela está aqui, disse Tim, tranquila, segura de si mesma. Ele fez uma pausa. Ainda não sabe do registro de acesso. Quando vão mostrar para ela? Dentro de alguns minutos. Desliguei e terminei o café em pé, olhando pela janela o jardim de Jack, onde Zoe havia encontrado um graveto que lhe parecia interessante e o estava inspecionando com a seriedade de uma cientista. Melanie havia passado 4 dias aperfeiçoando a sua história. 4 dias respondendo às ligações do seu advogado, selecionando o que lembrar e o que esquecer, construindo a versão de uma viúva destroçada, agredida por uma ex-esposa instável. Era uma boa história. Tinha textura, tinha emoção, tinha uma mulher chorando no momento exato diante de 2 policiais cansados às 6 da manhã. O que ela não tinha eram os 47 minutos que havia passado dentro do edifício B em suas 3 visitas noturnas. O que ela não tinha era a barra colocada pelo lado de fora da porta da câmara frigorífica. O que ela não tinha era a zopiclona no sangue de Claire. O que ela não tinha era a foto enviada a 1h23 da madrugada com os metadados intactos, mostrando a sua localização exata dentro da funerária enquanto a minha filha estava há horas no frio. E o que ela definitivamente não tinha era o que Tim havia encontrado ao revisar os registros médicos de Daniel. Daniel havia morrido de uma arritmia cardíaca rápida, sem sinais prévios visíveis. O tipo de morte que os médicos chamam de silenciosa, e que os seguros classificam como natural sem fazer mais perguntas. Mas Daniel tinha 41 anos, corria 3 vezes por semana, e o último check-up, 8 meses antes, havia sido impecável. Tim havia pedido a um cardiologista forense que revisasse o prontuário completo. O cardiologista encontrou algo nos exames de rotina dos últimos 3 meses de vida de Daniel. Níveis elevados de digoxina. O tipo de elevação que ocorre quando alguém toma a medicação incorreta durante um período prolongado ou quando alguém administra a outra pessoa algo que ela não deveria tomar. A digoxina, em doses altas, desacelera o coração. Em doses suficientes, ela o faz parar. Melanie tinha licença de enfermeira. Ela havia trabalhado em cardiologia por 6 anos antes de se casar com Daniel. Tim não me disse tudo isso de uma vez. Foi me dizendo em partes ao longo de 3 dias, porque conhecia a diferença entre informação e peso, e sabia que eu precisava poder carregar ambas as coisas ao mesmo tempo em que continuava sendo a mãe da Zoe, a pessoa que lhe lia histórias à noite, checava sua temperatura e segurava sua mão quando ela chorava, sem saber exatamente por quê. O que Tim me disse de uma vez foi o que aconteceu dentro da sala de intimação. Melanie sustentou a sua história por 40 minutos. A promotora, uma mulher chamada Ortega, que Tim descreveu como alguém que não levantava a voz porque não precisava, deixou-a falar, deixou-a construir, assentiu, tomou notas, fez perguntas pequenas e neutras que pareciam administrativas. Em seguida, colocou o registro de acesso sobre a mesa. O advogado de Melanie o viu primeiro. Tim disse que houve um segundo, um único segundo, em que o advogado olhou para Melanie antes de olhar para o documento. E esse segundo disse tudo. Melanie olhou para o registro, o leu, levantou os olhos para Ortega e, pela primeira vez em 4 dias, não disse nada. Ortega pediu que ela explicasse as 3 entradas no edifício B entre 11 da noite e 1 da manhã. O advogado de Melanie pediu um recesso. Ortega concedeu 10 minutos. Quando voltaram, o advogado falou: "Não, Melanie."
E o que ele disse foi que sua cliente queria cooperar plenamente com a investigação. Cooperar plenamente. A linguagem de alguém que acabou de entender que a história que construiu tem um buraco do tamanho de um registro de acesso. E que esse buraco leva a outro buraco maior, chamado toxicologia. E que esse, por sua vez, leva a outro ainda maior, chamado digoxina. Tim me ligou às 11h34. Vou intimá-la de novo para quinta-feira, disse. Desta vez com os resultados do cardiologista. Uma pausa. E desta vez não vai ser uma intimação. Zoe estava adormecida quando cheguei para buscá-la na casa de Jack. Ela tinha o graveto interessante na mão, mesmo dormindo, com aquela lógica das crianças que decidem que algo vale a pena e não soltam. Eu a carreguei até o carro sem acordá-la. Jack me ajudou a dobrar as pernas dela para que coubessem no banco de trás. Apertei o cinto de segurança com cuidado sobre o coelho de pelúcia. Antes de fechar a porta, fiquei olhando para ela por um momento. Ela havia contado até 204 na escuridão. Havia inventado os números que tinha esquecido. Ela havia continuado a contar. O funeral de Daniel foi realizado finalmente 4 dias depois do planejado, numa manhã de nuvens baixas e um vento que movia as flores dos arranjos. Zoe foi com seu vestido amarelo, o mesmo que havia usado naquela noite, porque ela pediu. Disse que queria que o papai a visse com algo bonito. Eu fiquei ao fundo, junto com Claire, que chegou com o braço enfaixado por causa do acesso do hospital e uma expressão que não precisava de palavras. Demos as mãos durante o serviço sem dizer nada. Melanie estava na frente, de preto, com o cabelo perfeito. Em nenhum momento ela se virou. Zoe colocou uma flor sobre o caixão de seu pai. Depois veio me procurar e me tomou pela outra mão, e nós três, Zoe, Claire e eu, ficamos até que a última pessoa foi embora. Melanie foi presa em uma quinta-feira, 17 dias depois, na sua casa, às 7 horas da manhã. As acusações foram múltiplas. Abandono de menor com risco de vida, administração premeditada de substâncias a um adulto sem consentimento e homicídio em primeiro grau com circunstâncias agravantes pelo caso de Daniel. O seu advogado pediu fiança. O juiz a negou. Tim me ligou quando já estava feito. Não disse muito, apenas. Já está. Zoe estava na sala fazendo um desenho quando desliguei. Perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ela que as pessoas que fazem coisas ruins, às vezes, precisam enfrentar consequências. Que a justiça tarda, mas chega. Ela assentiu com aquela seriedade dos 6 anos que, às vezes, parece mais antiga do que qualquer adulto na sala. Depois me mostrou o desenho. Era ela e eu com o coelho entre nós duas, e em cima um sol enorme com muitos raios. Você gostou? Perguntou. É o melhor desenho que eu já vi na minha vida, eu disse, e era verdade. O que aprendi com tudo aquilo não cabe em uma única frase. Mas, se eu tivesse que ficar com apenas uma coisa, seria esta. O instinto de uma mãe não é um sentimento. É informação. É o tipo de conhecimento que chega antes das palavras, antes das provas, antes de qualquer registro de acesso ou exame toxicológico. Naquela noite, às 2h07 da manhã, eu não sabia nada do que Melanie havia planejado. Não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha nada, exceto a voz da minha filha sussurrando que estava com frio. Mas eu a escutei. E às vezes, escutar a tempo é a única diferença que importa. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.